projeto traz à apreciação de Vossas Excelências as metas e prioridades do Poder Executivo e Legislativo para o exercício financeiro de 2017, orientando a oportuna elaboração do orçamento anual e a revisão do plano plurianual. Insta salientar que o referido projeto de lei deverá ser analisado e aprovado até a data de 30 de junho, nos termos da legislação complementar federal, para que o Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal possa proceder à elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, a ser entregue a esta Igreja Casa até o dia 31 de agosto do corrente ano. Com estes esclarecimentos, subscrevo-me, renovando protestos de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, em 15 de abril de 2016, assina Ojandiro Birajara Bellini, Prefeito Municipal. Gostaria de justificar a ausência do vice-presidente desta Casa, vereador Clóvis Almeida, por motivos pessoais, e quero convidar o vereador Marcos Halfield para substituí-lo e compor a mesa como vice-presidente ad hoc. Peço ao nobre secretário Denilson Martins que proceda à leitura do ofício da Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, a APAC. Associação de Proteção dos Animais de Caxambu. Prezados senhores, considerando que o encontro dessa noite é para deliberar sobre o orçamento do ano de 2017 de nossa cidade e ainda que todos os diletos vereadores desta Casa já conhecem bem o trabalho e as necessidades da APAC para realizá-lo, vimos através desta solicitar que nossa entidade não seja excluída do rol das beneficiadas com recursos públicos. Acreditamos na sensibilidade de Vossas Excelências e no reconhecimento que tem demonstrado pelo trabalho de castração, atendimento de animais acidentados e doentes, vacinação e conscientização da população sobre a posse responsável de nossos animais de rua e de pessoas carentes. Certos de podermos contar com a colaboração de todos para que, com isso, possamos manter o que está sendo feito até a presente data, subscrevemos-nos na esperança de que a nova gestão possa nos atender. Atenciosamente, Mônica Vieira Nogueira de Sá, presidente da APAC. Dando prosseguimento, passamos agora à leitura do ofício do Conselho Municipal de Saúde. Prezado senhor, considerando que são garantidas ao Conselho Municipal de Saúde, nos termos regimentais, as atribuições conferidas pelas leis federais 8.080/90 e 8142/90, na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal número 1051/91, de 16 de dezembro de 91, e Decreto de número 1832, de 6 de dezembro de 2012, sem prejuízo das funções constitucionais dos poderes Legislativo e Executivo. Considerando que a Resolução número 453, de 10 de maio de 2012, MS, Estrutura e Funcionamento dos Conselhos de Saúde, o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente. Considerando que o Conselho Municipal de Saúde não deliberou sobre o tema que será exposto na audiência pública no dia 25 deste, vimos, por meio deste, solicitar que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, especificamente a área da saúde, Fundo Municipal de Saúde, seja encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento da Resolução 453, de 10 de maio de 2012, MS. Sem mais, assina Ademir Rogério Pedro, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Está aí uma pasta que começou nessa administração muito bem. Nós, vereadores aqui por diversas vezes, vereador Marcos Ralph, te apoiamos
os atos da Secretaria de Saúde, mas de 2 anos para cá, tudo foi piorando no quesito saúde. E, lamentavelmente, nós vemos esse fato hoje de descumprimento à lei, onde o Conselho Municipal de Saúde não participou e não deliberou sobre as ações orçamentárias, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Eu gostaria de franquear a palavra para algum conselheiro da Municipal de Saúde que esteja presente e que queira fazer uso na tribuna livre. Por favor. Senhora Nilza, secretária do Conselho Municipal de Saúde. Boa noite, presidente Fábio Cury. Boa noite, vereadores. Boa noite, munícipes presentes. O fato de a gente encaminhar esse ofício é para garantir que as funções do Conselho de Saúde sejam prevalecidas. Nessa resolução 453 do Ministério de Saúde, garante ao Conselho Municipal o caráter deliberativo. Então, gostaríamos que fosse encaminhado ao Conselho para discussão, juntamente com a Secretaria de Saúde, tomar as decisões antes que passe para aprovação. Mais algum conselheiro municipal de saúde gostaria de usar a tribuna? Seja bem-vindo, meu amigo Júlio, também representando o Sindicato dos Funcionários Públicos. Senhor presidente, boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, o pessoal aqui na tribuna também. Senhor presidente, hoje o motivo da gente estar aqui nessa casa, que é a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, é também a respeito dessa luta, entendeu? Que a saúde, ela tem uma verba exclusiva para que ela trabalhe o ano, né? E o Conselho não teve ciência dessa despesa, entendeu? Então, nós gostaríamos de, em frente de Vossa Excelência, pedir vista desses documentos, a qual pertence a da saúde, tá? Para a gente poder analisar, ver se realmente a verba, o que está disponível, se realmente é necessário ou se está acima do limite, entendeu? Então é isso que a gente está aqui hoje, solicitando de Vossa Excelência. Muito obrigado. Meu amigo Julinho, já foi solicitado por ofício, encaminhado pela secretária Nilza. A Nilza também fez essa solicitação. A Câmara atende o pedido, encaminhará toda a documentação referente à pasta de saúde e não iremos também deliberar, não iremos colocar a LDO em votação sem a anuência do Conselho Municipal de Saúde. O que nós vivemos hoje é um fato lamentável em nossa cidade de descumprimento à regra, de descumprimento à vontade da sociedade em participar das decisões administrativas. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre esse assunto? Vereador Denilson Martins. Senhor presidente, senhor Júlio, dona Nilza, eu fico um pouco espantado, né? Quando me deparei, né, com esse ofício, né, do Conselho, dizendo que não houve deliberação do Conselho, né? O Conselho ele não participou destas decisões. Fico pensando, senhor presidente, que se o Conselho não participa dessa decisão, que é a mais importante, não tem sentido o Conselho. Né? A gente fica triste com uma situação dessa, porque a gente entende que a parte mais importante é nessa elaboração, é o Conselho que acompanha, né? Vocês que estão ali semanalmente, a gente sabe o quanto o Conselho é ativo e com certeza essa casa não vai deliberar, né, enquanto não houver a manifestação do Conselho, e a gente lamenta, né, esse fato.
né, que realmente nos entristece devido à proximidade, né, que o Conselho tem, né, com relação à Secretaria de Saúde, né? Mas, como bem dito aqui pelo presidente, a gente quer agradecer a vocês porque estão demonstrando com esse ato, o conceito acaba crescendo mais no nosso conceito, porque é uma atitude que todos nós caxambuenses deveríamos tomar, porque é uma atitude em prol do povo de Caxambu. Então, parabéns ao Conselho pela iniciativa e tenho certeza que essa casa só vai fazer a deliberação quando houver a manifestação do Conselho de Saúde. Vereadora Eliane de Freitas. Senhor presidente, eu queria explanar aqui com relação, fazer Nilza, aquele conhecimento que eu levei a respeito do Conselho, a respeito daquela emenda que tinha se ganhado do deputado Agostinho Patrus, valor de R$100 mil, que eu levei a conhecimento para vocês tomar ciência e acompanhar, para poder, porque foi pedido para comprar equipamento para o hospital, mas eu recebi uma ligação do assessor do deputado, que já tinha chego todas papelada lá, documentação, realmente eles querem comprar medicamento. E aí ele falou para mim, Lili, tem que decidir logo, porque é rápido, ou vai perder a emenda, ou vai comprar, ou senão tem que levar conhecimento para poder ver se vai comprar equipamento ou realmente os medicamentos ou equipamento. Aí eu peguei e falei para eles que então, que não podia perder a verba, então poderia liberar o pedido deles lá, que é de medicamento, mas eu queria pedir para vocês e o restante do membro da saúde que acompanhasse então para realmente ver se esses medicamentos que foi pedido da Secretaria lá de Saúde, do gestor, se realmente é necessário, se realmente é prioridade, porque eu fiquei sabendo que a última compra foram medicamentos que estavam com 4 meses de vencimento para vencer, e agora vai ser trocado esses medicamentos que tinha uma nota lá que podia trocar e vão trocar em soro. E eu não sei nem se pode isso. Eu acho que a partir do momento que vence um medicamento, vai teria que ser substituído por outro medicamento da mesma marca e tudo. Agora diz que vai trocar por soro. Aí eu queria passar para vocês mais para vocês entrarem nesse conhecimento e ver se realmente pode ser feito isso e realmente verificar se esses medicamentos que vai ser comprado com esse valor de R$100 mil, se são prioridades, se realmente necessita. Porque eu acho que é primordial, isso tem que passar realmente, porque como o conselho está aí, é o conselho que tem que acompanhar e deliberar o que pode ser comprado ou não. E mais uma vez, eu acho que essa secretaria passou por cima dos poderes que vocês têm, que é de fiscalizar e determinar o que tem que ser feito ou não. Senhor vereador, você me dá uma parte? Sim. Presidente. Vereador Ercílio Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, eu ouvi atentamente a explanação de Vossa Senhoria, porque a respeito do remédio, nós acompanhei com essa pessoa até o hospital aquele dia, junto ao Marcos, Jean, e foi dito lá que o remédio foi comprado e o vencimento estava próximo a expirar. Faltava um mês. Agora, todos os medicamentos que é comprado com um prazo estipulado a vencer, tem um desconto. Por isso que compraram esse medicamento. Por causa desse desconto. Esse desconto, ele gira até 70%. Por que foi comprado esse medicamento? Está para vencer daqui a 4 meses. Estranho, não é? Não, e medicamento é de conhecimento de todo mundo. A data o remédio que a gente compra numa farmácia, a data de vencimento vem 2 anos, 3 anos, agora 4 meses só de vencimento. Estou falando isso com conhecimento que eu tenho. Então eu queria passar para você, Nilson, que por favor que vocês tomassem conhecimento disso e acompanhassem mais de perto, tá bom? Muito obrigado. Essa mesa também pede para que a consultoria legislativa da Casa formule um requerimento a ser encaminhado ao Poder Executivo, indagando as últimas licitações
e compras de medicamentos por parte da Secretaria de Saúde. Então, que contém o valor, a modalidade de licitação, quem ganhou, o que chegou, a lista do que chegou e, principalmente, referente ao vencimento do produto adquirido. E que seja assinado por todos de preferência. Não havendo mais leitura de ofício na pauta e nem inscritos para ocuparem a tribuna livre, eu quero franquear a palavra às entidades, às pessoas, os representantes de bairros, representantes de esportes que estejam presentes para ocuparem a tribuna livre. Alguém deseja? Senhor Paulo Paranhos. Seja bem-vindo à Câmara Municipal, senhor Paulo Paranhos. Senhor... Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, muito boa noite a todos. Na realidade, venho trazer aqui, por parte do Conselho Municipal de Administração e Manutenção do Museu de Caxambu, um pedido também de subvenção de verbas para o museu a ser inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, subsequentemente, também na LOA. E esclareço, senhor presidente, senhores vereadores, que, na verdade, estão subscrevendo este pedido os conselheiros que fazem parte da sociedade civil. O Conselho Municipal de Administração do Museu é composto de 8 conselheiros, sendo 5 da sociedade civil e 3 indicados pela Prefeitura como são funcionários da Prefeitura. De modo que este pedido é feito por estes conselheiros da sociedade civil que estão presentes ali: Sérgio Flávio, seu José Maria, Shirley Balona, o Jean Salum Alosta e o Walter Caldas. De modo que, como vocês bem sabem, o nosso museu esteve fechado durante muitos anos. Houve um problema seríssimo que eu apenas sei por ouvir dizer, não tive conhecimento, que cheguei em Caxambu no ano de 2006 para aqui residir, e nós conseguimos, a duras penas, fazer com que o museu voltasse às suas atividades no ano de 2011. Na verdade, acervo o museu não tem. Todo o acervo que pertencia ao antigo museu foi, vamos dizer assim, foi furtado e não foi devolvido. Fizemos várias intervenções em rádios, jornais, em praça pública, pedindo àqueles que estivessem como depositários deste acervo que devolvessem para o museu. Infelizmente, não retornou nenhum alfinete, meu caro presidente. De modo que também o museu não tem nenhuma verba própria, específica, destinada à Prefeitura. Nós temos, sim, a verba, uma dotação que eu também não sei a quanto monta, mas ela pertence à parte de turismo e cultura, porque o museu está afeto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O que nós estamos pedindo é exatamente uma visibilidade da verba do museu, porque não podemos fazer absolutamente nada. Para mobiliarmos o museu, nos utilizamos do Fundo Estadual de Cultura em 2012, no momento em que recebemos uma verba do Governo do Estado de Minas Gerais, no valor de R$60 mil, que foi utilizada para a aquisição de vitrines, mesas, estantes, etc. Mas, na realidade, nós não temos como dar continuidade aos nossos trabalhos, porque falta ao museu uma série de outros aspectos, principalmente no campo de pessoal e no campo de segurança. A partir daí, senhor presidente, elencamos aqui os diversos itens onde essa subvenção seria aplicada. E talvez as mais importantes delas seriam exatamente a de aquisição de peças para o acervo de museu, a implementação de medidas de segurança para o museu. Nós não temos segurança no Museu de Caxambu. E também
o mais importante de tudo, a criação de um núcleo educacional para traçarmos parcerias. E isto, talvez hoje, falando em museu no mundo inteiro, toda a ação do museu é voltada principalmente para a parte educativa. E é isso que nós queremos, fazer a parceria do museu com as escolas do município de Caxambu, trazer os escolares, o universo escolar para dentro de Caxambu. Mas como trazer isto se nós não temos o mínimo para o funcionamento? De modo, meu caro presidente, prezados vereadores, que fica aqui então este pedido do Conselho Municipal para esta subvenção para o próximo exercício 2017. Muito obrigado. Senhor Paulo Paranhos, eu peço que o senhor permaneça na tribuna e só quero fazer uma breve pergunta, vereador Denilson. Se as metas que o senhor acabou de falar estão contidas no ofício? Sim. Sim, ótimo. Então, na nossa conversa, o senhor pegou o espírito em 2 minutos do que seria a audiência pública. Eu peço para permanecer em tribuna e passo a palavra ao vereador Denilson Martins. Senhor presidente, peço permissão só para fugir um pouco a regra, né, porque eu não poderia, né, com a presença, né, do nosso amigo Paulo Paranhos aqui, de público, né, dizer o que representa esse homem para a nossa cidade. Uma pessoa que eu confesso que eu sou fã, né, do seu trabalho, a maneira, né, que o senhor trabalha para o Caxambu. Chegando aqui eu não sabia dessa data, 2006, né? Então são 10 anos, mas o trabalho desenvolvido pelo senhor na nossa cidade é uma coisa ímpar, um trabalho espetacular, né? É inefável o trabalho desenvolvido pela sua pessoa na nossa cidade, e nossa cidade deve muito ao senhor, né? Com a sua energia, com a sua força, pois não fosse o seu trabalho, acredito que pouco da história nós teríamos. Se hoje nós temos uma história que pode ser contada, deve-se ao trabalho de basicamente 2 pessoas, que é o senhor Paulo Paranhos e Maria Luísa Lemos, Maria de Lourdes Lemos, né? São pessoas que realmente desenvolvem um trabalho espetacular para a nossa cidade. Queria, antes de tudo, de público, né, dizer que eu sou fã do seu trabalho. Estive recentemente, inclusive, senhor presidente, para se ter uma ideia da grandeza, né, desse escritor, né, estive recentemente fazendo uma pesquisa, me preocupo muito com essa área da cultura, sobre as ruas de Caxambu, e a gente não encontra, na verdade a gente não encontra nada a respeito da história da nossa cidade, é muito pouco que temos, e parece que o Pepe no Palace tem alguma coisa, tal, muito pouco, mas inclusive liguei, né, para o senhor, e de imediato me autorizou, inclusive, a fazer uma cópia do livro que estava nessa Câmara. Daniel, você pode fazer, não tem mais o livro realmente, né, foi esgotado, e ver a grandeza desse homem, tanto para Caxambu, né, e também, falando assim, de uma forma particular para com a gente, né, poderia simplesmente dizer, olha, acabou, mas não, preocupa, quer que a obra seja divulgada. Então, senhor Paulo, era uma oportunidade que eu gostaria de ter mesmo, de estar dizendo isso em público, da grandeza que o senhor tem para a nossa cidade, um dos grandes homens que a nossa cidade já teve. Parabéns pelo seu trabalho, e pode ter certeza, como o presidente disse, né, que vai ser incluído essas reivindicações na área da cultura. Ok, obrigado pelas palavras. Apenas para... né, eu não conhecia o significado dessa palavra, acho que o doutor Paulo Paranhos conhecia, mas inefável, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível. Indizível, presidente. Seja sempre bem-vindo à nossa Câmara Municipal. Eu me sinto muito honrado com as palavras, meu caro vereador, mas na realidade, eu é que presto a minha homenagem a Caxambu. Eu acho que devia isso
a cidade de Caxambu, que me acolheu tão bem, e essas águas maravilhosas. E fechando, presidente, todo o Conselho Municipal, nós, conselheiros, somos todos voluntários. Estamos trabalhando voluntariamente para não só o erguimento, mas a continuação desta que é a principal casa de cultura da cidade de Caxambu. Isto deve ser sempre relevado. Eu desejo boas-vindas também a todos os membros do Conselho e quero incluir também uma sugestão para o orçamento da próxima administração, que seria a criação do Fundo Municipal do Conselho, que seria, né, o recurso que chegasse para esse devido fim, seria deliberado e somente aprovado e gerido com a anuência dos conselheiros. Então aqui também fica a minha colocação para a próximo orçamento. Seja sempre bem-vindo. Carlos, por favor, você pega o ofício para mim. A tribuna livre está franqueado aos presentes. Senhor Valdir, seja bem-vindo, senhor Valdir, representando a DHC. Boa noite a todos. Fabinho, senhor presidente, né? Hoje eu não vou falar em nome da DHC apenas. Eu vou ler uma coisa aqui agora que eu acho que é de suma importância, né, para que todo mundo tome conhecimento. Constituição Nacional. É dever do Estado fomentar a prática de desporto, formal e não formal, como direito de cada um observados. Autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional. Tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Proteção e incentivo às manifestações desportivas e criação nacional. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas a disciplinas e às competições desportivas após esgotamento de todas as instâncias da justiça desportiva. O que isso quer dizer, Fábio? Pelo que eu entendo, vou repetir. Acho que saúde, Caxambu está falida, educação está falida, o esporte falido, e não me venha dizer que o esporte está bem, que vão construir uma pistinha de skate ali para enganar o pessoal. O Denilson está aqui, ele mexe com atletismo. Uma pista de atletismo tem 400 metros no mínimo. O que está sendo ali, feito ali, é uma piscina de 40 metros e olhe lá. Então, quer dizer, para atleta, não vai formar ninguém. Vai ser um local para caminhada. Então, nós não temos hoje uma política voltada para o esporte. Nós, da DHC, entramos com pedido de subvenção. A Câmara aprovou, enviou para o Digníssimo. Não tivemos nem resposta. Nós estamos cansados de promover eventos e pedir autorização que nós não teríamos que pedir, pois a lei municipal diz que a prefeitura tem que apoiar as entidades nos eventos. Então eu teria direito, por a minha entidade, pagar imposto, por a gente emitir nota fiscal, nós emitimos nota, a utilização do ginásio poliesportivo. Nos é vedado e sequer nos dado um motivo por que foi vedado. Então, se o Digníssimo lá não gosta da minha pessoa, ou não gosta do Leonardo, ele tem que respeitar as pessoas que estão fazendo o esporte. Nós temos publicado diariamente nos nossos eventos, e no projeto nosso. Quem achar que não, é só ir lá ver. A quantidade de crianças que estão fazendo com a gente. E sem apoio nenhum do poder público. Falar que empresta o ginásio não está me emprestando, é meu. Eu pago imposto. Aquilo não é dele. Como... Se o pessoal da saúde quiser amanhã fazer um evento dentro do esporte, ele tem que ceder. Então, nós estamos aqui hoje para pedir que, de alguma forma, o dinheiro do esporte seja usado para o esporte. Porque na última reunião que eu tive aqui, que eu argumentei com vocês, por que foi destinado quase 2 milhões para o esporte e não chega a 100 mil no esporte, a resposta que eu tive é que não tem como obrigar. Tem que ter um jeito. Então não volta dinheiro para o esporte. Porque simplesmente, vocês votam, não estou criticando vocês, por favor, mas vocês votam uma liberação de orçamento de 2 milhões para o esporte. Não chega a 50 mil no esporte. Ginásio desportivo sucateado, não tem material para os atletas, existe uma distinção entre as modalidades, existe, que para uns pode muita coisa, para outros não pode, ou é para a entidade ou é para a pessoa.
Então vocês destinam o dinheiro não chega. Ah, não, tem que comprar, tem que calçar a rua, né? O calçamento de rua virou uma piada na cidade, né? Porque ele ganhou 100 mil de um convênio, está pedindo mais 400, mas já tem mais 500 chegando. Então, quer dizer, se não tem dinheiro para o esporte, então não libera dinheiro para o esporte. Pega esses 2 milhões que foi votado para o esporte, já destina para a saúde, para a cultura, para resgatar o nosso museu, para a educação, para melhorar esses ônibus. Eu tenho uma foto de um ônibus, que nós fomos jogar com as crianças do Geng, que o motorista teve que trancar a porta do ônibus com um cabo de vassoura. Eu estou com a foto aí. Ele trancou a porta com um cabo de vassoura porque a porta não fechava. Então a questão é, se não tem dinheiro para o esporte usar, não votem mais dinheiro para o esporte. Porque nós ficamos numa situação que 2 milhões para o esporte. Cria-se uma ilusão muito grande que o esporte vai acontecer, que o Gime vai voltar para Caxambu, que o Geng vai voltar, que os eventos esportivos vão voltar a acontecer. Não acontece nada. Aí agora vai construir uma pista de skate, correndo de 260 mil aquilo ali. Com 260 mil eu construo 3 quadras. A quadra do Santa Rita foi construída com 60 mil reais. E o ginásio está lá. Iluminação deficiente. O senhor teve lá assim o jogo da IPTV. A iluminação está amarela. Está horrível. Júlio Garcia não tem água. Não tem água. Um atleta vai lá treinar, quer tomar água, tem que sair de lá e ir lá na fonte, lá na rua, tomar água. Porque não tem água. Não estou criticando a equipe do esporte, não. O Estevam, com o pessoal dele lá, faz o que pode. Mas eles não têm recurso, não tem como fazer nada. Se uma pessoa que está no comando não gosta de esporte. Então, educação é prioritário, saúde, cultura, mas esporte também é. Porque da mesma forma que o esporte tira o jovem da droga, e pode encaminhar para a cultura, pode encaminhar para a saúde, para a educação, a falta do esporte também cria isso. Todo mundo critica os meninos de skate que ficam andando no calçadão. Sobe, desce, vão atropelar alguém, vão machucar alguém. Eles vão andar onde? No meio da rua? Aí vão esperar aquela pista de skate sair. Então, por favor, se não tiver como o dinheiro chegar no esporte, não votem mais nada para o esporte. Deixa o esporte sem dinheiro. A gente vai tocando, vai correndo atrás, a gente vai fazendo esporte. Porque nesses 4 anos, quem fez esporte até agora aqui, fez sem ajuda da prefeitura. E se alguém quiser me desmentir, desminta, porque eu vou repetir. ceder ginásio esportivo, poliesportivo, não é ajuda. Porque eu pago aquilo ali, eu pago energia elétrica, como cada um daqui paga aquilo ali. É direito. No último evento nosso, como vocês sabem, nós trouxemos 1000 atletas para Caxambu. E é uma coisa que é importante para a cidade. Obrigado. Essas audiências que deliberam e que opinam sobre o orçamento, é interessante cada vez mais a gente fomentar e tentar fazer com que a participação da população seja cada vez mais numerosa, porque isso vai dar sustentação, ideia e amparo para os nossos próximos prefeitos conhecerem o anseio da população e de forma registrada e na forma exemplar, que é no melhor local, no local mais apropriado, que é para se reivindicar algum anseio da população, que é a Câmara Municipal. Então, nós iremos fazer mais uma audiência pública sobre a LDO. Eu peço a todos que convidem mais pessoas, para que assim a gente possa dar sugestão, desabafe, reclame, grite. Nós estamos aqui para ouvi-los também. Acima de tudo, ouvi-los e deixar a sustentação mais apropriada para as próximas administrações. Eu passo a palavra ao secretário Denilson Martins. Senhor Valdir, entendo perfeitamente, né, as suas palavras, até mesmo o seu desabafo, porque vivo também do esporte, né? Minha vida é o esporte e tenho as mesmas dificuldades que foram colocadas por você aqui, meu amigo. E a gente até entende. Só colocar, realmente o orçamento do esporte, ele é um orçamento muito bom, só que lamentavelmente
A gente estava discutindo semana passada aqui essa questão do orçamento, né? Temos aqui o secretário de Finanças, né? O nosso amigo Vicente tem conhecimento disso. A gente é obrigado a votar o orçamento, a gente tem que votar. Só que, infelizmente, o nosso orçamento ele é apenas autorizativo. Na verdade, nós estamos só autorizando, nós não temos como a gente impor, vai ter que fazer. Né? Coloca-se uma verba para o esporte, como acontece aqui, é o que acontece. Você tem lá, esse ano, 1.300.000 para o esporte. Mas, na verdade, no esporte, você não gasta 30 mil. Né? Acaba havendo, né, esse deslocamento desse recurso, o que é lamentável. Tenho colocado, inclusive, conversado com alguns deputados, porque tramita na Câmara dos Deputados, né, uma PL que quer que esse orçamento na Câmara Municipal seja impositivo. Porque o que vai acontecer? E é isso que nós temos que brigar, que a gente tem pedido aos nobres colegas vereadores que conversem com os seus deputados para que isso aconteça, porque isso vai resolver o problema. A partir do momento que esse orçamento, que hoje é autorizativo apenas, passe a ser impositivo, aí vai resolver o problema. Né? E outra coisa também que tramita já na Câmara é a questão da obrigação. A partir do momento, porque eu vejo aqui, né, nos recursos para o esporte, inclusive, apoio ao Handball Cup. Que isso seja, de fato, verdadeiro. Porque no papel, senhor presidente, às vezes no papel, a gente fala que o papel aceita tudo, né? No papel está aqui, mas ninguém garante, mesmo estando previsto aqui apoio ao Handball Cup, a gente não tem como garantir que esse recurso vai chegar. Por quê? Porque o orçamento é apenas autorizativo. Então, cabe a nós, a gente pode mudar, as leis estão aí também para serem mudadas. Né? Já discutimos isso aqui, para que os nossos deputados possam pressionar para que o orçamento seja impositivo. Isso é o correto. E isso vai acabar, às vezes, também, benefícios. Às vezes, se o prefeito gostar de você, aí ele te atende. Se ele não gostar, ele não vai te atender. Aí vai acabar esse problema. Né? E também, para que todas as promessas de campanha sejam cumpridas. E que o prefeito ele seja responsabilizado por aquilo que prometeu e que não cumpriu. Mas enquanto o nosso orçamento não for impositivo, a gente, infelizmente, não tem como forçar. Mas fica aí, né, o pedido para que todos nós estejamos buscando junto aos nossos deputados para que essa PL possa, de fato, passar. Além disso, vale ressaltar também que a Câmara, quando rejeita um orçamento, o orçamento não existe mais. Então, é o que você falou, se a gente rejeitar o orçamento do esporte, não tem orçamento para o próximo ano. Então, fica também praticamente inviável você rejeitar e desordenar todo o município, né, um cronograma já específico para o próximo orçamento. Mas no caso, não para o próximo ano, que acredito eu que nós vamos ter um prefeito que pelo menos seja competente à frente da prefeitura, né? Mas nesses 4 anos foi um orçamento perdido. Sim, sem dúvida. Desejo ao senhor boa noite e seja sempre bem-vindo à Câmara Municipal. Antes ainda de franquear a palavra aos presentes, vou fazer um breve comunicado aqui da Associação dos Moradores do Bairro Alto Santa Rita, prioridades que nossa comunidade necessita para que seja incluso na LDO. A Associação dos Moradores do Bairro Alto Santa Rita, pessoa jurídica, inscrita, representante legal, vem por meio desta representar as prioridades do bairro, bem como solicitar, dentro da possibilidade de Vossa Excelência, essas inclusões visando equacionar as necessidades abaixo discriminadas. Primeiro, manilhamento ligando as ruas 19 e a BR-267 em caráter de urgência, devido ao grande volume de água que desce naquele local. Segundo, colocação de postes nos locais mais precários do bairro, um total de 6 postes. Terceiro, conservação das ruas principais do bairro, onde o transporte coletivo de passageiro trafega.
Certo de vossa atenção, e sem mais, Sebastião Sérgio da Silva. Também seja incluída na LDO as reivindicações da Associação do Bairro Alto Santa Rita. A tribuna livre ainda está franqueada aos presentes, aos representantes do Poder Executivo também, mas já é uma honra recebê-los aqui, né? A gente não tem muito costume. Senhor Zé Maria. Senhor presidente, demais vereadores, por presente, eu hoje estou em fala de algo diferente, de um grupo diferente. Como todos sabem, eu faço parte de vários conselhos, associações, e essa é uma delas, a Associação dos Catadores de Reciclável de Caxambu. Uma classe muito desprovida, embora em 2010, na sua fundação, logo após, essa casa fez alguma coisa em prol dela. Deu uma estruturazinha de um galpãozinho que não pode ser considerado galpão. Mas, para início, eu acho que tem que se agradecer a essa casa, bem como a prefeitura apoiou naquela época e continua apoiando, pagando aluguel, água, luz, mas muito precariamente. Eu acho que essa classe dos catadores recicláveis, não sei se tem conhecimento de alguns, é a classe mais humilde de Caxambu. Ela não precisa de favor, não, ela precisa de clamor. Tem clamor de ajudá-la. Por quê? Ela faz alguma coisa que muitos não reconhecem. Ela faz ajuda a limpeza da cidade, a limpeza do lixo, diminuindo o lixo, bem como alguma coisa mais importante do momento. Ela ajuda a eliminar os focos do Aedes aegypti, o mosquito mais criminoso que já se apareceu por aqui. Então, se nós não dermos um apoio maior, já está andando, não estou reclamando, chorando, querendo que não deu nada, o executivo não fazia, não. Faz sim, sua parte. Agora, a gente tem que reconhecer bastante que verba vem de cima. Se não vier, o executivo fica tolhido. Então, queria eu incluir essa associação no LDO, se possível, igual o senhor presidente falou agora mesmo, para outra associação, em que tivesse uma diretriz bastante para ela tomar conhecimento da verba que vem, porque é uma associação já reconhecida de utilidade pública, registrada, funcionando precariamente por falta de estrutura. Convidaria mesmo, se alguns ainda não foram, sentir um pouquinho de humildade e sentir o que é um galpão, uma sede da associação, lá na 354, a rodovia, no Campo do Meio, em que vocês vão ter lágrimas nos olhos. Verificar aqueles nem sei o que é, como é que se poderia classificar, aqueles sacrificados, aqueles escravos da atualidade para ganhar um trocado e fazendo caridade para a cidade. Limpa a cidade sem ganho. Eles precisam de colher alguma coisa para ter ganho, porque não há, vamos dizer, um pagamento a essas. Então, é uma verba que eu acho que, se possível, que seja incluída no LDO, que será, vamos dizer, conhecida bastante. Porque um dos pontos mais gritantes, essa sede é numa rodovia. O reciclável é catado em carrinho. O carrinho não pode ir na rodovia, carroça não pode ir na rodovia. Vai transgredindo a lei. E se houver um acidente, ninguém é responsável, porque estão fazendo coisa errada. Então, seria um dos princípios, a locação de um galpão no centro da cidade, porque o reciclável não é lixo, não dá cheiro, não dá mosquito, não dá animal nenhum, não. Então, se
puder ser alguma coisa próxima, em que o trabalhador, esse trabalhador muito elogiável, por minha pessoa, ele leva e tem registrado lá. Atualmente, coitados, são repudiados em deixar seus volumes em determinado ponto, que uma caminhonete, que felizmente foi reconhecida pelo Banco do Brasil, doou, que recolhe, mas uma caminhonete tem que dar 2, 3 viagens em cada lugar para recolher. Então, é um clamor que peço, atenda, olha isso com bons olhos. É isso, presidente. Passo a palavra ao vereador Denilson Martins. Senhor Zé Maria, sempre bom tê-lo conosco, né? Sempre trazendo temas interessantes para essa casa. Eu, inclusive, estava aqui, né, na minha pauta, né, a associação, né, dos catadores aqui da reciclagem, passou por essa casa, né, o projeto, e de fato precisamos ter um olhar mais carinhoso, um olhar, ao mesmo tempo que seja mais carinhoso, um olhar mais técnico para essa questão. O trabalho desenvolvido, né, pelos catadores é um trabalho ímpar. E na minha opinião, senhor Zé Maria, vou dizer uma coisa para o senhor, teria que ser os mais bem remunerados da nossa cidade, devido ao trabalho que é desenvolvido. Infelizmente, muito pouco pelo trabalho que faz. É um trabalho difícil, não é fácil, porque você tem que começar bem de manhã, né? À noite você tem que trabalhar também, e os benefícios que isso traz para a nossa cidade. E que nós temos que entender é isso, que se a gente não tiver um olhar carinhoso, daqui a um tempo não vai ter mais ninguém. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que recrutar pessoas para fazer esse trabalho. E eu quero parabenizar, aproveitar esse momento para parabenizar a todos os catadores, né, que desenvolvem esse trabalho de suma importância para a nossa cidade. E que eu tenho certeza, senhor Zé Maria, que num futuro não muito longe, vão ter sim o seu valor reconhecido. Era o que eu tinha, senhor presidente. A palavra está com o vereador, vice-presidente ad hoc, Marcos Halfield. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos honram com sua presença. Senhor Zé Maria, o senhor é o conhecido velho e um guerreiro, porque o senhor luta em prol da classe mais humilde. Eu acho isso muito importante. E acho que a reivindicação sua é justa, tem que ser incluído, sim, nas leis de diretriz orçamentária, a subvenção. Inclusive, eu peço aqui para o presidente, a mesa dessa casa, que faça a inclusão do seu pedido. Queria parabenizar também o seu Paranhos sobre a luta que ele tem frente ao museu. Eu, quando fui presidente desta casa, nós participamos bastante do seu trabalho. Eu acho que é um trabalho excelente e é aquilo que o nobre colega Denilson falou. É muito importante e é muito importante ter o senhor na nossa cidade. A respeito do que falou o Valdir, a gente sabe da sua luta, Valdir. Inclusive, eu também, como presidente dessa casa, procurei fazer o que foi de melhor para poder realizar o seu torneio naquele ano. E entendi perfeitamente quando você fala sobre o dinheiro do esporte. Não precisa vir o dinheiro todo, não. Dá 25% do dinheiro, 30%, já resolve o problema. E bastante. Infelizmente, pessoas não têm essa visão.
Nós lutamos para isso, nós corremos atrás disso, nós lutamos por um Caxambu melhor. Só que, infelizmente, não temos encontrado o respaldo necessário para isso. Então o vereador é muito cobrado, mas não sabe os nossos direitos quais são. Né? Nós não podemos aqui colocar projetos que impliquem dinheiro. Então nós temos que fazer anteprojeto, nós temos que fazer licitações, nós temos que fazer requerimento para poder ver se a gente tem o respaldo para poder servir. Eu acho que tem que ter, o Conselho de Saúde também tem que ter. Jamais essa casa aprovaria a LDO sem o parecer do Conselho. Queremos deixar bem claro isso, porque eu acho que tem necessidade, o Conselho está lá para isso. Então, temos que caminhar junto. Essa casa só vem muita gente aqui quando existe o interesse. A maioria das nossas reuniões, elas são minguadas. José Maria frequenta aqui, tem reunião que está ele solitário, sentadinho ali. Então precisa de vir, que é para nos dar o apoio e para a gente sentir o que está se passando, porque muitas vezes a gente não sabe. Aí somos criticados. Não, vem cá, aqui é a casa do povo. A casa de ressonância do povo é aqui. Vem aqui, a tribuna está aí. Vamos expor para fora aquilo que está errado e que a pessoa sente, que é para nós podermos tomar a providência. Lógico, as providências cabíveis, aquilo que nos compete. São essas minhas palavras, senhor. Senhor Zé Maria, um assunto, mais uma vez, muito importante que o senhor traz até a reunião da Câmara e, na minha opinião, muito importante porque trata de meio ambiente, trata de saúde pública e que eu acho que o Poder Executivo poderia se empenhar e conjugar esforços com os catadores de lixo, que eu conheço eles em sua maioria, são pessoas humildes, trabalhadoras, honestas, e trabalhar em conjunto para formular uma política de coleta seletivo de resíduos sólidos em nossa cidade, para melhorar a coleta do lixo em nossa cidade, porque nesses 3 anos e meio, quem conhece sabe onde eu moro, na Rua Marechal Deodoro, é uma vergonha a coleta seletiva de lixo. Não, sem seletiva, né? É uma vergonha a coleta de lixo. Na esquina da casa de um vereador, não estou aqui falando que a minha casa tem que ser melhor do que ninguém, nem que a rua é melhor por ser do vereador, mas de um representante do povo, você passa ali, é uma vergonha no centro da cidade. É uma vergonha. É um latão de lixo com chorume em volta dele, inteirinho. Você vê a marca onde o caminhão para, como que ele sai pingando e fazendo o rastro de chorume pelo resto da cidade. Isso causa um odor insuportável, causa risco de trânsito. Já teve diversos munícipes que já me reclamaram que caíram de moto porque derrapou naquele chorume, que aquilo lá é um líquido escorregadio. Então, o poder público, o poder executivo tem que dar amparo a esses catadores, dar subsídio, dar subvenção, dar respeito, dar oportunidade. Então, aqui também fica minha consideração pelo importante assunto que o senhor, mais uma vez, traz. Pode ficar à vontade. Finalmente, eu não citei, porque já fui falado aqui que eu não falo, eu falo sempre nós. Eu acho que é importante. Você citou alguma coisa que aí eu passo a dizer. Eu faço parte, não falei diretamente, mas indiretamente falei. Sou do Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente do CODEMA, do Conselho de vários outros, em que todos eles se agregam a isso.
A limpeza da cidade, a cultura, o combate à epidemia que existe. É isso aí. Seja sempre bem-vindo, senhor Zé Maria. Muito obrigado. Até segunda-feira. A tribuna continua aberta, o diálogo está bom, o debate está bom, as ideias estão florescendo. Mais alguém gostaria? Sayuki? Pastor, presidente do Conselho Municipal de Saúde? Já. Mais alguém? Leonardo, Dorcas, Luiz Henrique, Vicente. Seja bem-vindo, Vicente. Senhor presidente Fábio, senhores vereadores, demais presentes. Eu vim aqui hoje não para falar, né? Que eu vim mais para assistir. Mas eu gostei, estou gostando da reunião. E até para tentar também ajudar, não só os senhores vereadores, como os presentes, né? Como o senhor já falou da LDO, da essência, da necessidade da LDO, né? A participação do povo. Como a LDO, como alguns devem saber, ela que é a diretriz da LOAS, né? E como aqui acredito que vai ter uma nova audiência, até para ajudar os senhores, ajudar os membros da cidade, eu gostaria até de propor para Carlos que, como os senhores estão vindo, mas não estão tendo uma noção ainda das metas, das prioridades, das ações que constam na LDO, que aqueles, antes da próxima reunião, que quiserem se conhecer, né, eu proponho lá na prefeitura, vocês me procurarem, que aí eu vou para cada setor da LOA, propor as ações, para que os senhores possam vir na reunião, tomar conhecimento das ações. Que acontece? Tem gente que tipo do museu ali. Eu ouvi falar na proposta dele de subvenção. Até em subvenção, presidente. Então a subvenção, como existe aquela lei do marco regulatório da sociedade civil, que até já houve uma nova mudança que eu infelizmente ainda não acompanhei, né? Mas eu acho que a subvenção com marca aleatória ela vai complicar muitas entidades receber subvenção. E vai ter responsabilidade tanto do município como das empresas. Então, as empresas deveriam também conhecer esse marco regulatório, que vão ter muitas exigências, né? Voltando ao museu. Como o senhor falou, propôs aqui o caso da subvenção. Que a subvenção, pelo marco regulatório, ela tem que ser concedida a uma entidade, uma OCIP ou coisa. Então, o museu tem o conselho, mas ele não tem por si uma empresa, uma entidade que administra o museu. Então, possivelmente, uma subvenção não vai ter como incluir na LDO. Mas, dentro das ações da LDO, tem umas ações lá que fala da conservação do patrimônio histórico cultural. E justamente o quê? Nessa ação, ela coberta isso que o senhor solicitou aqui. Então lá vão ter essas ações que pode, quando for fazer a LOA, que pode ser distribuído o que vocês estão solicitando. Um material de expediente, que é um material de consumo, uma prestação de serviço, uma contratação de uma vigilância. Então é uma coisa que pode ser incluída lá. Então, o que eu estou propondo isso aí, justamente, todas as entidades que se interessarem, me procurem. Eu já vou emitir um relatório dessa parte das ações, das metas, para que quem vir na próxima reunião já venha com esses dados, até para ajudar os senhores nessa pauta, e para conhecer, que de repente vem solicitando alguma ação, e essa ação já está consignada na LDO.
Então, a proposta que eu estou fazendo aqui para até trabalhar em comum, em prefeitura e Câmara, que a gente puder trabalhar junto. Eu não falo já falo do executivo, mas eu como secretário, eu gostaria até de participar mais dessas ações em relação à área financeira da prefeitura, porque eu quero defender essa pasta lá enquanto for secretário. Eu estarei sempre à disposição dessa casa. Seja sempre bem-vindo, o senhor sempre fala com propriedade, né? E a gente também sabe que a LDO, as metas delas, às vezes, elas são bem generalizadas. Correto. Pavimentação de ruas. Mas aí para que serve a audiência pública para tratar a LDO? Para a gente ouvir da população qual rua que os conselheiros, que os representantes acham que precisa ser consertada. Então, as metas específicas, a gente escuta mesmo da população e não da administração pública. Então, o objetivo maior dessa audiência pública é para escutar realmente o anseio da população, especificamente o que ela deseja e o que ela anseia para o desenvolvimento de nossa cidade. Né? Por mais que esteja específico a patrimônio histórico. Mas aí o Paulo Paranhos vem aqui e fala, não, o recurso que vem para o patrimônio histórico pode ser usado nesse projeto, nesse projeto, nesse projeto. O recurso que vem para o esporte pode ser usado por um projeto adote um atleta, enfim. Então essa é a essência da audiência pública e o qual eu agradeço a sua colaboração. O vereador Denilson também quer falar. Mas é claro que eu quero falar, porque Vicente, né, sempre está aqui conosco, aqui no plenário, né, de fato, a gente tem uma dificuldade maior, mas assim, sempre que a gente solicita, né, o Vicente está aqui à tarde, a gente já teve várias discussões no sentido, né, debatendo no sentido de resolvermos as questões do município. Mas hoje o Vicente, o que ele fez hoje, né, essa abertura dada pelo secretário de Finanças, é um avanço. Muito bom mesmo, é um avanço. Eu fico muito feliz com isso, Vicente. Quando um secretário chega aqui, né, se coloca à disposição da comunidade, olha, eu estou na prefeitura, estou aberto, vocês podem me procurar, né, que eu vou conversar. Isso é um avanço, Vicente. É isso que nós buscamos, né? Desde o primeiro dia em que a gente chegou aqui, é essa busca que a gente tem. Essa abertura, ela é fundamental, principalmente pelo atual momento em que nós vivemos, porque às vezes existem certas cobranças, certas situações que podem ser dirimidas de uma forma mais técnica, né? Então, Vicente, eu não esperava outra atitude, né, da sua pessoa, dado o seu caráter, dada a sua experiência, né? Porque toda a sua vida, né, foi dedicada a cuidar do dinheiro público, dessa tarefa tão árdua e difícil, né? Que é cuidar, e o senhor tem feito com zelo. Então, fico muito feliz, né, dessa participação. E sonho, isso não estou aqui falando mal, porque senão eu vou ter uma nota de repúdio também, vereador. Mas eu estou só de colocar que sonho que todos os secretários municipais tivessem esse zelo de vir e abrir dessa forma como o senhor fez essa noite. Já é um avanço. Hoje eu já saio daqui feliz. Obrigado. Obrigado, Cefas. Seja sempre bem-vindo. Boa noite, Vicente. Ricardo, gostaria de ocupar a tribuna. Seja bem-vindo. Nobre presidente, vereadores, demais presentes, obrigado pela oportunidade da palavra. Parabenizo a Câmara pela iniciativa, né, de abrir essa discussão. Uma discussão muito importante no momento que atravessamos não só nas questões de restrições orçamentárias do município, mas também no âmbito nacional. O Brasil vive um momento de dura falta de credibilidade, né, em função de políticas adotadas e que influenciam diretamente a política econômica e afeta toda a população. Temos visto que essas ações
tem avançado vários estados, municípios, trazendo enormes transtornos para a população. E o que eu observo? Que falta gestão por parte dos administradores. Então, criam-se as leis, as regras, e falta transparência e gestão efetiva na utilização dos recursos. Venho analisando já, um ano e pouco, como é feito os gastos dos municípios, pelas pastas, né, nas determinadas orientações, e vejo que, se tivermos uma gestão efetiva, é possível ter uma redução com gastos em algumas pastas, consequentemente melhorando a utilização desses recursos. E parabenizo mais uma vez a atuação da Câmara, e isso é importantíssimo para que ficamos cientes e obriguemos a administração central, né, do nosso município a ter transparência nas suas ações. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo, e eu tenho a certeza que Vossa Senhoria tem muito a contribuir para a cidade. Palavra, Vinícius Martins. O senhor Ricardo, né, nosso amigo Ricardo Cacá, né, hoje a gente lembra muito do Cacá, lembro do senhor todos os dias, porque não tem um dia que a gente não pega ali o WhatsApp, né? Eu não gosto muito de Facebook, não. A gente pega o WhatsApp, aí sempre a gente vê lá, o pessoal finaliza as conversas, né, com o KKKKK. Então, é inevitável, né, é difícil não lembrar, né, do KKKKK. Então, a gente lembra, né, do senhor todos os dias, realmente. A transparência, ela é fundamental, senhor Ricardo Cacá, ela é fundamental, e ela começa de uma maneira muito simples. Foi dado pelo nosso amigo Vicente aqui hoje, né? Olha, quero ser transparente. Vamos lá e vamos buscar. Transparência era fundamental. Outro assunto, né, que o senhor colocou, Ricardo Cacá, é a redução dos gastos. A gente sabe, Vicente sabe melhor do que nós isso, a situação do nosso país é uma situação dificílima. Vê-se que o governo interino deseja agora refazer esse orçamento, né? E o que me preocupa é que quando a gente fala de orçamento, geralmente a gente pensa em superávit, né? Ninguém faz um orçamento pensando, né, em outra coisa. Quando você fala orçamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é renda, geração de renda. E, lamentavelmente, o governo está refazendo, né, esse orçamento, colocando um déficit maior ainda. Isso é preocupante. Preocupante porque vai sobrar para os municípios. Não, então há que se ter gestão, sim. A gente precisa pensar em termos de futuro. Parabenizo o presidente dessa casa que, pensando nisso, reuniu o seu setor contábil, está tomando as providências cabíveis no sentido de que a gente possa ter essa redução. Aproveito esse momento, presidente, para poder parabenizá-lo pela atitude e também pela compreensão de todos os vereadores e de todos os funcionários dessa casa. Então, senhor Ricardo Cacá, terminando aqui, a redução dos gastos, ela é fundamental. Se a gente não tiver essa redução de gastos, realmente fica muito difícil. Definir as prioridades, né? A gente precisa definir prioridades. É óbvio também, quando eu concordo com o governo também, eu não concordo da gente poder, e fica aqui uma crítica minha, a retirar dinheiro da saúde, né? Acho que saúde ela é fundamental, assim como a cultura também mas que a gente possa ter uma gestão transparente, uma gestão com redução de gastos, mas acho que a nossa cidade está em boas mãos aqui com o nosso amigo Vicente. Então, obrigado pela presença, Ricardo Cacá, e que, de fato, a gente possa fazer com que isso, né, são pequenas ações que a gente tem que fazer e que vão ter uma valia muito grande para a nossa cidade. Abro a palavra para mais um representante do Poder Executivo, o senhor Tiago.
Boa noite, excelentíssimo presidente Fábio Cury, demais vereadores, senhores aqui presentes. Primeiramente, eu vou falar como cidadão e, posteriormente, como gestor da pasta de Turismo e Cultura. Como cidadão, eu moro em Caxambu há 4 anos, faz 4 anos agora, e adoro essa cidade, tenho muitos amigos aqui, a minha noiva é daqui, trabalhei durante muitos anos em uma empresa daqui e pretendo continuar trabalhando pela melhoria da cidade. Eu sou de Soledade de Minas. Lá em Soledade de Minas eu fui muito envolvido, não com política, mas com ações do município, eventos, trabalhei durante bastante tempo em campanhas eleitorais, então tenho um pequeno know-how do assunto e tal. Agora, como secretário de Turismo e Cultura, eu vou colocar em baile alguns assuntos relacionados ao ICMS turístico e o ICMS cultural. Primeiro, vou deixar bem claro que são verbas distintas e separadas. Uma é o ICMS turístico e outra é o ICMS cultural. O ICMS turístico ele é usado para as ações turísticas do município e o ICMS cultural usado para manutenção, reforma, construção de bens culturais no município. Como foi usado na reforma do museu e como a gente será usado também para a construção do muro do museu. Inclusive, o Conselho, que aqui está, eu faço parte também, na última reunião do Conselho, o Conselho deliberou o uso de uma parte dessa verba do FUNPAC, que é o Fundo do Patrimônio Artístico e Cultural, para a construção desse muro. Porque acontece o seguinte, eu posso comprar um material, mas eu não posso licitar a obra, porque não estava prevista na LDO do ano passado a realização de obras no museu desse ano. Mas com a liberação do Conselho, tem a licitação de material, eu posso fazer a compra do material e os funcionários da Prefeitura constroem o muro em torno do museu para garantir mais a segurança. O museu em si, o prédio do museu, ele encontra-se funcional. Mas por que o Conselho, a Secretaria de Turismo e Cultura, optou por não reabrir o museu? Justamente pelo fato da segurança. Não tem a mínima possibilidade de abrir o museu cercado com tela. A gente precisa urgentemente construir um muro para garantir a segurança mais eficaz do museu. O muro, inclusive, como eu disse, foi liberado já a compra de material pelo Conselho. Eu queria deixar outra coisa bem clara, que é o seguinte: qualquer tipo de reforma, de melhoria que a cultura faça em qualquer área que esteja dentro do tombamento do Parque das Águas, a gente precisa de autorização do IEFA. Eu digo isso, presidente, porque ontem eu fui procurado pelo secretário de Obras, senhor William, a respeito de uma parte do Bengo, que inclusive foi Vossa Excelência que procurou ele. Essa parte do Bengo necessita um reparo urgente, porque com o passar do tempo, o senhor pode notar, é notável que aquela parte do Bengo que compreende entre a entrada do Parque das Águas e que vai até o final da Praça 16 de Setembro, as junções dos arcos, elas se separam. Eventualmente, a gente pode fazer uma reforma naquela parte ali, mas mais para frente vai necessitar fazer outra mesma reforma em outra parte ali. O que acontece é o seguinte: a gente pode fazer a reforma? Pode. Pode usar o fundo o FUNPAC para fazer essa reforma? Também pode, desde que o Conselho libere a utilização desse fundo para fazer essa reforma. Porém, como essa área está dentro da área de tombamento do Parque das Águas, eu necessito ter a aprovação do IEFA para fazer essa reforma. E um projeto de reforma nessas áreas no IEFA demora meses para ser aprovado.
meses. Não é uma vontade da secretaria, não é uma vontade do secretário de obras que não quer fazer a obra. Muito pelo contrário, secretário, não sei que dia Vossa Excelência procurou o secretário de obras, mas o secretário de obras me procurou ontem, me levou lá, eu fotografei, vou pedir para a nossa assessoria cultural fazer um relatório, vou mandar o relatório para o IEFA. Eu poderia ser topetudo e fazer a reforma, mas aí depois o IEFA vem em cima de mim, vem em cima do prefeito. Então, para a gente se precaver, vamos fazer as coisas na ordem certa. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui. Com relação ao ICMS cultural, que é a verba que poderia ser usada e que deve ser usada para fazer essas melhorias, eu vou falar a partir do momento que eu assumi a secretaria, que foi dia 1º de abril. Eu venho trabalhando para que o município se credencie para receber o ICMS turístico e cultural no ano de 2018. Porque funciona da seguinte forma. Esse ano nós enviamos os 2 relatórios para a Secretaria de Estado de Turismo e Cultura. Esse relatório é analisado, eles nos devolvem esse relatório agora em meados de junho e a gente tem uma semana para fazer as correções que eles pedem. Feitas as correções, é enviado novamente o relatório. Se aprovado, o município é credenciado para receber o ICMS turístico e cultural 2 anos após o ano corrente. Então, os documentos aprovados esse ano, prezo e torço para que sejam aprovados, valerão para o ICMS turístico e cultural do ano de 2018. Do ano de 2018. O que é necessário para o ICMS turístico e cultural ser aprovado? Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso, mas mesmo se já tiverem, eu vou explanar aqui para deixar todos cientes desse assunto. O ICMS cultural e turístico são pontos, assim a assessoria me informou. Quanto mais pontos o município receber, maior é a fatia do bolo para aquele município. Infelizmente, esse ano nós não estamos recebendo o ICMS cultural. Não é o caso somente de Caxambu, Soledade de Minas também não recebe, e Baipendi também, presumo eu que também não está recebendo só o ICMS turístico, que é um ICMS relativamente muito menor do que o ICMS cultural. O ICMS turístico gira em torno de 3.000, 3.500 por mês. O ICMS cultural, de acordo com a última planilha que eu olhei, girava em torno de 10, 11, 12 mil reais por mês. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, com o Conselho do Turismo, porque eu precisei da deliberação do Conselho para fazer a aquisição de prestação de serviços, enfim. E fui questionado pelo o diretor do PAC, senhor Fábio Fernandes, sobre o ICMS cultural, que deveria e deve, gostaria de deixar isso bem claro, até para o próximo gestor, usar o ICMS cultural para melhorias e benfeitorias no Parque das Águas, principalmente. Só que esse ano a gente não recebeu o ICMS cultural. Consequentemente, da verba do ICMS cultural, não teria como ser usado no Parque das Águas. Assim eu expliquei para o diretor Fábio Fernandes. E sobre o ICMS turístico, cada evento, cada ação realizada ou apoiada pela Secretaria também conta pontos para aquisição do ICMS turístico. Vou dar um exemplo claro disso. Faremos agora, inclusive eu fecho, presumo eu nessa segunda ou na terça-feira, eu já fecho o Festival de Inverno aqui em Caxambu, que vai ser em julho. Iremos aproveitar o mês de férias, vão ser 5 finais de semanas. Iremos aproveitar o mês das férias e todo final de semana vai ter um evento diferente e diversificado para todos os públicos. O primeiro final de semana é o único evento exclusivamente de responsabilidade da pasta, da Secretaria de Turismo e Cultura, que é o Arraiá Solidário, que antigamente era Arraiá da Educação. Eu só necessito fazer uma reunião com as entidades que pegam as barracas para eu soltar a programação
e enviarei a essa casa o convite para participarem e prestigiarem também. O que acontece é o seguinte: esses eventos contam ponto para que o município receba o ICMS turístico cultural. Eu, usando o fundo do turismo ou não usando o fundo do turismo, esses eventos contam ponto. Suponhamos assim, a prefeitura dispõe de 8 tablados. E semanalmente eu assino o termo de empréstimo desses tablados para alguma festa que tem de associação de bairro, bingo que vai ter, show de prêmios que vai ter, a gente assina. A partir do momento que eu fiz o empréstimo deste tablado, eu documentei esse empréstimo, veja bem, a prefeitura não gastou R$1 para alugar para emprestar esse tablado, porque já é um patrimônio do município. Mas isso conta ponto na hora de fazer a comprovação de ICMS turístico. Então, eu não sei quem vai ser o próximo gestor, não sou aqui o dono da verdade e também não tenho uma bola de cristal para adivinhar quem vai ser o próximo gestor. Mas eu trabalho para que o próximo gestor possa usufruir desse ICMS turístico cultural para fazer as melhorias, para fazer as ações necessárias no município. Entendeu? Outra coisa importante também, até o senhor Ricardo salientou isso aqui, eu lembrei de uma ação que eu fiz inclusive essa semana. Eu trabalhei durante 4 anos em um supermercado de São Lourenço. Tive um cargo bom, de confiança lá, então eu tinha acesso a diversos assuntos, a diversas partes da empresa, e eu percebi uma coisa que eles faziam no supermercado, que inclusive, eu vou falar isso aqui agora, eu espero que os próximos gestores do município saibam fazer isso também, que são as bonificações. O supermercado comprava um caminhão de Coca-Cola e pedia para a Coca-Cola de brinde meio caminhão. E eu fiz isso essa semana. Eu eu ainda vou contratar, fazer a solicitação de aluguel de som. Eu chamei o seu Carlinhos na minha sala, conversei com ele e falei, olha, eu vou precisar do seu som para 3 dias. Mas um desses dias eu quero que você dê uma bonificação para mim. Eu pago você, a prefeitura, o município paga você 2 dias, e o 3º dia você põe de bonificação. Porque nos tempos que o Brasil vem passando de crise, é necessário que se faça isso, que se formem parcerias, e é necessário que também se economize. Então eu queria deixar esses assuntos bem claros com relação ao ICMS turístico e cultural, as ações que a Secretaria vem desenvolvendo. Eu tenho diversos outros projetos para fazer na cidade, não sei se terei tempo hábil para fazer, até porque eu peguei o bonde andando, me sentaram na janelinha, quase chegando na estação. Entendeu? Eu peguei no finalzinho do 2º tempo, já está acabando, então não sei se será viável fazer todos os projetos que eu tenho em mente, como encontro de motociclista, passeio ciclístico. Inclusive, temos no projeto do Festival de Inverno, não sei se Vossa Excelência está sabendo, uma gincana para ser feita na última semana, que vai envolver todas as escolas do município, entre rede pública, estadual, municipal, colégios particulares e tudo mais. Envolveremos a Secretaria de Assistência Social para arrecadar, durante essa gincana, arrecadar alimentos para fazer a doação para entidades. Envolveremos também, hoje na reunião do Conselho do Turismo, foi dada a ideia, inclusive foi falado aqui nessa tribuna sobre a reciclagem, deram a ideia de fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente participe também dessa gincana, criando provas que incentivem a reciclagem, essa reciclagem seja doada para essas associações.
E por aí vai. Essas são as ações que eu pretendo fazer no município. Eu queria deixar claro sobre essas verbas destinadas. E faço votos para que no ano de 2018, que seja aprovado esse ano, o ICMS turístico e cultural para 2018, que trará inúmeras melhorias para o município, se bem aplicado. Passo a palavra ao secretário Denilson. Senhor Tiago, né? Fala muito bem, poderia tranquilamente ser assessor de imprensa, né? Eu Fala fiz bem. rádio, TV e cinema no Senac São Paulo. Ah, tá muito bem. Tiago, bem rapidamente, não poderia deixar de falar, tendo em vista que o tema do momento no Brasil é a cultura, né? Qual que é o orçamento que o senhor tem para esse ano, de 2016? Veja bem, como eu falei anteriormente, eu assumi a secretaria no dia 1º de abril. Então, o orçamento que a gente dispõe é justamente esse orçamento que vem do ICMS turístico e cultural. Como eu disse anteriormente, o ICMS cultural, esse ano especificamente, assim como outros municípios da região, nós não estamos recebendo. Mas o ICMS turístico, a gente recebe. O ICMS turístico vem em média 3.000, 3.500, não passa disso, por mês. Porque é aprovado o ICMS turístico anual e esse valor é dividido em frações de 12, né? Em 12 meses e todo mês vem esses repasses. Existem duas contas, que é uma conta do Funtura e outra conta do Funpac. Se não me falha a memória, na conta do Funtur, deve ter aí uns 10 mil reais. Só um minuto. É até bom você falar do Funtur. Desculpe, vereador Denilson. Por favor. Ter 9 mil reais hoje no Funtur, Vicente, é um absurdo. É um absurdo porque, a conhecimento dessa Câmara, há 2 anos atrás, nós tínhamos um fundo com mais de 200 mil reais. Confere, Vicente. São pagos com esse recurso. Sim. E aí é que entra a minha questão primordial no turismo da nossa cidade. Nós tínhamos mais de 200 mil reais no Funtur. Hoje, todo com o secretário, que eu não vou aqui ser antiético de questionar seu trabalho, até pelo pouco tempo que ocupa a pasta, mas de 2 anos para cá, mais de 200 mil reais, hoje a gente tem 9 mil reais. Aonde que foi esse investimento todo no turismo? Não. Aonde? Nesse montante todo... Nobre vereador, não, existe... calma aí, só para completar meu raciocínio. E o Funtur, o Fundo Municipal de Turismo, ele, assim como o Funpac, ele é gerido pelos conselhos. Não pode ser gasto sem a aprovação do conselho, como o senhor acabou de dizer. A gente tinha um Contur, o Conselho de Turismo, que era formado por mais de 8, se não me engano, mais de 10 entidades da sociedade civil voltada no turismo. Nós tínhamos o sindicato de empregados do ramo da hotelaria, nós tínhamos o sindicato de hotéis, nós tínhamos a CDL, nós tínhamos a Polícia Militar, nós tínhamos talvez o Corpo de Bombeiros, eu não lembro a lista aqui específica, e de repente, no meio da nossa gestão, o senhor prefeito municipal achou que numa ata lá era para ser excluído algumas entidades que não participavam, ele já falou, corta geral. Hoje nós temos 4 da entidade civil e 4 da administração pública. Um conselho, na minha visão, jamais poderá ser paritário. Ele sempre tem que ter a sua maioria da sociedade civil, porque ele é um conselho. O próprio nome já diz, é um conselho que a sociedade dá para atingir as metas alcançadas pela administração pública. Então a gente vê uma inversão de valores incrível, incrível.
não tem participação da sociedade civil. Dou aqui meus parabéns para a dona Shirley, que eu sei que faz parte do Conturo hoje. Estou representado com a senhora no Conturo, dona Shirley, mas eu só queria dizer que eu acho que nós deveríamos ter mais dona Shirley no Conturo. Mais 10, mais 15, mais 30. E nós tínhamos o Amaro Gadbem, nós tínhamos o Fernando. Então, fica difícil. E quando o Contur organizou o Plano Municipal de Turismo, era para ser aplicado esse recurso todo no Plano Municipal de Turismo, elaborado por conselheiros que são voluntários. E a gente não vê essa gestão profissionalizada, técnica no turismo, em conjunto com a sociedade civil. Então, fica aqui, eu ia fazer esse desabafo na hora certa, mas na hora que o senhor me falou, me confessou aqui que nós temos 9 mil, 10 mil no Funtur, eu não entendo, porque o Poder Executivo quer zerar tudo. São as ações da Copasa, são os recursos do Funtur. Então, é um desabafo Sim. desse humilde vereador. É só salientar uma coisa, que até eu vou ver na norma corretamente, se o... Pressuponho eu que sim, que seja deliberativo, mas eu não tenho absoluta certeza se o Conselho do Turismo se o Conselho do Turismo é deliberativo. Sendo ou não deliberativo, eu consulto o Conselho. Entendeu? Consulto o Conselho. Até porque tem que ter uma aprovação máxima para poder fazer qualquer ação. Eu não sou autoritário, não quero chegar e fazer porque eu quero, ou não vou fazer porque eu não quero. Se é passível de passar no Conselho, para o Conselho aprovar para fazer o uso da verba, tem que passar. O Conselho sendo deliberativo ou não. Entendeu? Eu até, se não me falha a memória, essas reuniões têm que ser feitas de 2 em 2 meses. Especificamente a reunião de hoje eu marquei muito rapidamente, porque eu precisava dessa resposta para poder fechar o Festival de Inverno, mas a próxima reunião do Conselho do Turismo ou do Conselho do Museu Cultura, se não me engano, um desses conselhos tem um membro do Legislativo, se não me falha a memória. O Conselho de Turismo... de turismo não. Ele veda a participação do de Conselho vereador. de Turismo não, mas eu acho que de museu, se não me... Museu também não tem? Não. Então eu enviarei para essa casa, nas próximas reuniões, um convite para as reuniões dos conselhos, para que essa casa possa enviar pelo menos um participante para assistir às reuniões. O Contur, ele não permite. Sim. O seu estatuto, ele não permite. Palavra, vereador Denilson. Então, senhor Tiago, quando eu falo do orçamento, até mesmo no sentido da gente poder estar vendo quais as ações e também estar cobrando nesse sentido. Eu entendi errado, ou hoje a sua pasta da cultura, ela só vive do dinheiro do ICMS? Não. Dispõe desta verba para fazer as ações. Mas algumas das ações são pagas com o Caixa Geral da Prefeitura, ou algumas ações apoiadas pela Secretaria, como eventos. Por exemplo, o Festival de Inverno, a primeira semana, como eu disse, é de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura. Os demais eventos são pessoas que já estão acostumadas a fazer eventos na cidade, e a gente só apoia o evento, liberação de espaço e tudo mais. Mas presumo eu que não seja somente essa verba. Até porque, nobre vereador, se fosse somente dessa verba, eu ficaria meio sem recurso para fazer ações até o final do ano. Concorda comigo ou não? Por isso mesmo, né, que a gente tem perguntado. Porque o orçamento desse ano, o senhor elaborou o orçamento,
para o ano Não que foi vem? eu que elaborei, foi no começo do ano. Oi? Foi no começo do ano que foi elaborado. Tá, o senhor não teve participação na elaboração? Não. Eu assumi dia 1º de abril a secretaria, esses relatórios são... Esses relatórios são elaborados no final do ano, são enviados no começo do próximo ano para ser aprovado o recurso, para ser recebido 2 anos depois. Então, o relatório enviado esse ano de 2016 é referente ao ICMS turístico e cultural que a cidade poderá receber em 2018. Eu estou dizendo o orçamento total, né? O orçamento total da sua pasta para o próximo ano, que vai dar em torno de R$ 2.867.000. É uma quantia boa, embora seja um orçamento, é um orçamento interessante, né? E aí, quando o vereador, nosso presidente, coloca isso, a gente tem aqui recurso que pode ser usado no patrimônio histórico cultural, que é no valor de 100 mil, nas atividades culturais, que é no valor de 999 mil, na cultura, que é em torno de quase 2 milhões. Então, é um recurso interessante. E fica, né, o pedido, né, que em todos esses orçamentos, não só no da saúde, como fez o Conselho da Saúde, que os conselhos possam deliberar, porque na verdade são eles, né, em conjunto, né, com o secretário da pasta, porque na verdade quem tem essa proximidade, né, é o conselho, né? Então a gente imagina, né, que quando é elaborado o orçamento, tem a participação dos conselhos, né, que é quem é mais próximo para poder efetivar essas ações. Só a última pergunta. Só uma observação. Vossa Excelência disse a elaboração do orçamento anual. A LDO. Isso. Se não me falha a memória, a assessoria de imprensa faz a divulgação e o convite por intermédio das vias de divulgação, convidando toda a população para participar dessa reunião que elabora a LDO e tudo mais. Mas haja vista que se faz necessário que seja enviado convites especificamente aos conselhos. Sim, acho que seria interessante, né, enviar ao conselho. Uhum. Só uma pergunta, nós vamos ter agora o Festival de Inverno em julho, né? Sim. Quais são as outras ações que nós vamos ter, até mesmo para divulgação e conhecimento, que nós vamos ter no decorrer desse ano? O senhor teria como nos passar isso? Veja bem, eu vou explicar uma coisa aqui muito clara. A gente não consegue, o executivo municipal, eu vejo dessa forma. O planejamento nosso é muito amarrado, porque, diferentemente dessa casa que dispõe de um orçamento certo e pode contar com aquele orçamento certo, pode-se fazer um planejamento. A administração municipal não consegue fazer um orçamento se você entra no site da Associação Mineira de Municípios, a previsão de repasse do FPM é de 800 mil e o repasse vem de 200. Como é que você faz um planejamento esperando receber 800 e recebe 200? Então eu prefiro trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos, procurar parceiros para a realização de eventos, ainda sobre aquilo que eu tenho em mãos, como Vossa Excelência mesmo percebeu, não é muita coisa, porque desse dinheiro do Funtura, inclusive, a gente paga a Associação Circuito das Águas, que obrigatoriamente, para você receber o ICMS turístico, você tem que fazer parte de uma associação. Pagamos também a assessoria que presta serviços na área cultural e turística para o município. Então, esse orçamento, ele entra, mas ele também vai saindo, vai caminhando. Agora, em relação posteriormente ao Festival de Inverno, eu prefiro aguardar e fazer um festival de inverno bem feito, até porque depois do Festival de Inverno vem outras festas grandes na região, mas isso não indifere em nada de que Caxambu não possa ter um atrativo para as pessoas que residem, que aqui vêm visitar, evidente que não,
Mas eu prefiro agora, no momento, me concentrar em fazer um festival de evento bom, que agrade principalmente aos caxamboenses e que agrade também as pessoas que vão vir visitar a nossa cidade. E, posteriormente, terei o prazer de vir até essa casa falar sobre os projetos futuros até o final dessa gestão, até porque estaremos em período eleitoral e algumas coisas são vedadas pela lei eleitoral. Agradecemos a sua participação. A Câmara está à disposição em qualquer momento. Eu que agradeço. Boa noite. Senhor Julinho. Boa noite, senhor presidente. Seja bem-vindo mais uma vez. Senhores vereadores, público presente. Bom, eu queria parabenizar, né, a ação da Câmara de fazer esse movimento de hoje e parabenizar também o vereador Denilson, porque ele tirou aquilo que eu ia falar, que é a participação dos conselhos. A ação do Conselho de Saúde nessa questão de pedir vista primeiro, antes de tomar assim qualquer ação de votação ou de aprovação do orçamento, ela vem de encontro com aquilo que o Conselho vem brigando há muito tempo. A gente não está sabendo direito o que está sendo orçado, o que está sendo colocado, e a gente é cobrado depois pela população de uma ação do Conselho sobre isso. Hoje, o que a gente tem, na verdade, o que foi mandado para a gente é um relatório de 2015, do que está sendo gerado agora em 2016. A gente nem sabe o que está sendo orçado agora. Né? Então, isso é importante, a gente está sabendo antes, para a gente poder trazer para vocês o que a gente está querendo, o que a gente quer realmente para a saúde. E o que me preocupa é o quê? Será que os outros conselhos também estão agindo da mesma forma? Falou em orçamentos de turismo, o Valdir esteve aqui, falou em questão do esporte. Sabemos que tem um conselho de esportes, mas nem sequer a gente sabe se esse conselho é atuante ou se não é. Temos conselhos, por exemplo, de assistência social, criança e adolescente, merenda escolar, conselho de educação, e tudo isso está envolvido nesse orçamento, e que esses conselhos são representantes diretos da população. Conselhos de bairro, CEPLEC, que é o conselho dos pastores, né? E a gente, será que esses conselhos estão cientes? Estão cientes se eles estão dentro dessa pasta aí? Todos foram convidados também. Então, mas será que não seria a hora dessa Câmara fazer o seguinte, chamar aqui, convocar os presidentes de conselho, para saber se esses conselhos são atuantes ou não? Porque uma coisa é falar que tem conselho, outra coisa é saber se esse conselho é atuante ou não. Porque quando o conselho não é atuante, aí acontece tudo aquilo que está acontecendo às vezes com o país na cidade, geral, né? Vamos falar no país em geral, porque hoje em dia a gente não tem fiscalização, e o conselho é quem fiscaliza direto. A voz do povo está dentro do conselho. Então, se a gente não fortalecer esses conselhos, a gente não aproveitar essas oportunidades que está tendo hoje, de convocar os conselhos, eu não digo convidar não, é convocar mesmo, porque eles são eleitos, eles foram colocados para representar a população. Chamá-los aqui e falar, vocês estão atuantes, estão sabendo disso? Porque, na verdade, vocês vão fazer uma outra audiência pública e vai cair na mesma. A população não vai estar sendo representada. Então, acho que a gente tem que sair dessa questão de convidar e convocar, chamar aqui a responsabilidade de quem está representando. Ô, Júlio, a Câmara está cumprindo o papel dela, foi ofício para todas essas entidades. Então, não houve interesse, houve omissão. Sim, mas acho que convocar, acho que não é convidar. Porque o conselho pode ser convocado por essa casa. Nós não podemos convocar, nós podemos convidá-lo. Não, o conselho pode, porque o conselho é representante direto. O conselho ele delibera sobre os recursos. Nós primeiro, o Julinho, a gente convida, né? Assim como nós estamos adotando um novo modelo nas nossas sessões, de convidar secretários e convidar os representantes das entidades para participarem da reunião ordinária. Convocar é o segundo, terceira e última medida quando nós estamos já no extremo. Então nós estamos dando essa primeira oportunidade, vamos fazer um novo convite e posteriormente, não havendo mais outra medida, nós iremos convocar, porque eu também acredito muito no que você falou, no que o senhor falou, na autonomia que o Conselho deve ter
e também na valorização que o Poder Municipal tem que dar ao Conselho. Sim, eu falo isso preocupado, senhor presidente, pelo seguinte: o senhor acabou de falar que tinha um orçamento de 200 mil em turismo e hoje tem 9. Houve deliberação ou não houve deliberação? Como que o Conselho agiu dentro dessa forma? Né? Na hora de prestar contas, veja bem, houve uma CPI e quem foi intimado a ser votado foi o presidente do Conselho. Porque a gente é responsável direto. Então, se a gente não agir de uma forma de cobrar a presença do Conselho na hora de votar o orçamento, depois a gente vai ser cobrado na hora de aprovar se foi feito aquilo ou não. E se o Conselho não sabe? Justamente. Por isso eu falo que a questão é cobrar do Conselho a ciência do que está sendo votado. Na verdade, o que hoje está acontecendo é que não está sendo respeitado pelo Poder Executivo o Conselho. Às vezes o Conselho tem sempre deixado de lado. E eu acho que é uma oportunidade que essa casa está dando, eu acho que essa casa está de parabéns por essa oportunidade. A gente tem visto a ação do Conselho, né, dessa casa junto aos Conselhos, e por isso eu peço a vocês que cobrem mais dos Conselhos. Eu acho que está na hora de a gente saber quais dos Conselhos estão atuantes ou não. Porque, veja bem, o Valdir esteve aqui, né, falou todo o problema do esporte, mas a gente sabe que tem um Conselho de Esporte. O que faz o Conselho de Esporte? Esse recurso que foi desviado não deveria ser cobrado pelo Conselho de Esporte? Então, o que está acontecendo? A população está sem uma representação direta. E é isso que eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir para essa casa. Convidou, igual você falou, convidou 1, 2 vezes, não veio, convoque. Porque esse conselho que é responsável pela deliberação de verbas, de fiscalização de verbas, se foi aplicado ou não. Depois vai jogar toda a responsabilidade nessa casa e aí vai ficar difícil de vocês saberem. O senhor tem toda a razão e compreendo totalmente o que o senhor disse. E se nós cobramos uma atuação mais enérgica do Poder Executivo, nós também, como representantes do Poder Legislativo, devemos cobrar do Conselho. É um excelente ponto de vista. Muito obrigado. Tribuna ainda? Pode. Audiência pública é para isso mesmo. Eu não poderia me esquivar nesse momento de agradecer assim, o apoio que a gente tem tido da Câmara dos Vereadores e inclusive a presença do vereador Nilton, que está sempre, embora assim, o Poder Legislativo não pode estar compondo o Conselho. Mas eu acho muito interessante que haja essa participação, esse bom entendimento. E agradecendo, né, em nome dele, agradeço a participação, né, da Câmara. Outros vereadores também já estiveram presentes, a vereadora Lili. E colocar assim que nós precisamos também desse apoio, né, desse trabalho em conjunto. E só ressaltando a questão do convite, é que o convite que nós recebemos foi um convite não específico para o Conselho. Então, acho que é interessante que seja específico. O convite foi específico ao Conselho. Isso. Não, ele foi específico ao Conselho. Tá. Foi sim. Então foi sim. Não vamos na pessoa, mas o conteúdo do convite não foi. Foi como. Não, tudo bem, não vamos discutir isso agora, não. Só problema, quero agradecer, tá? Não, fica tranquilo. A participação e que nós estamos sempre em trabalho em conjunto. Fica tranquilo, que não tem problema nenhum. Franqueio a palavra aos vereadores para as considerações finais. Vereador Hercílio Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero agradecer essa casa em nome do PMDB de Caxambu, como eu sou presidente, uma honra receber o convite desta casa para o objetivo da apresentação e discussão da proposta de orçamento. Esse foi o tema, o convite que eu recebi. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador Hercílio. Vereador Jean. Senhor presidente, nobres colegas, por presente,
internautas que nos acompanham. Senhor presidente, como ouvi atentamente, e não podia não furtar de falar da APAC. A APAC mandou um ofício, ano de 2013, eu, a vereadora Eliane, o Milton, estivemos junto ao gabinete tentando algum recurso para a APAC. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu acredito que nesse próximo ano, esse próximo momento vai ser assinado, que não deixe a APAC de fora. O serviço prestado pela APAC é fundamental para a nossa cidade. Fundamental, porque nós temos um canil municipal que não funciona, temos diversos animais na rua, que agora em Caxambu virou um depósito. As outras cidades vizinhas vêm e depositam em Caxambu. E se não fosse a APAC, nós estaríamos com maior problema ainda. Ela também influi também na questão dos animais maiores, né, que é igual o cavalo, maus tratos, está sempre presente. Ajuda na castração, atendimentos à operação e tudo mais. Então, acho que não poderia ficar de fora a APAC nesse momento, igual ficou nesses 4 anos, sem nenhuma ajuda, sem querer um saco de ração. Foi um absurdo. Então, esse próximo ano que vai vir, o próximo mandato aí, eu acho que tem que estar incluído, que o prefeito que quer atuar, estiver atuando, não esquecer da APAC e poder fazer essas despesas. Muito obrigado, senhor presidente. Só essas minhas palavras. Vereador Denilson. Senhor presidente, gostaria, né, de colocar aqui também o Esporte Clube Rio Branco, né, que desenvolve, né, as suas atividades ali no bairro Trançador, com muita dificuldade no rol de beneficiados para o ano de 2017. No mais, senhor presidente, gostaria de parabenizar pela condução dos trabalhos, que Deus nos abençoe para que a gente possa realmente fazer pelo menos uma boa parte do que está previsto para o ano que vem, e a gente já vai ficar satisfeito. Obrigado, presidente. Vereador Marcos. Só queria encerrar também dizendo ao seu Júlio, eu não sou contra, não. Eu sou favorável. Eu só acho que a casa está desempenhando o papel dela. Então, o que acontece? É de conhecimento meu hoje que 3 conselhos estão em funcionamento em Caxambu. Não sei se é do seu conhecimento, que tenha mais algum funcionando. Santa Rita, Alto Santa Rita. Santa Rita de Baixo não tem conselho. O Santo Antônio tem, né, vereador Denilson? Funciona. O Santa Cruz funciona. Então, os 3 que eu acho que estão funcionando. Entendeu? Porque todos têm um conselho, mas todos estão afastados. Não sei o que houve. Eu acho importantíssimo os conselhos, justamente daquilo que você falou. Vem aqui e vamos discutir, vem os presidentes, que a importância que é o projeto, todos têm que participar, foi o que eu falei no início. Só que eu acho, como é que vocês receberam o convite e estão aqui? O pessoal da cultura receberam o convite, estão aqui. O seu Vicente, com o outro secretário, respondeu, está aqui. Recebeu, estão aqui. Quer dizer, é esse descaso que eu fico chateado, entendeu, ô Júlio? Eu acho que tem que ter mais compromisso, porque a casa enviou a todos. É esse o meu sentimento que eu estou falando. Não estou contra, não. Eu acho que tem que vir, sim. Nós gostaríamos de ver essa casa cheia. Mas essa casa fica só cheia quando tem polêmica. Aí está saindo gente pelo ladrão. Mas quando tem um caso de suma importância como é esse, não comparece. Aí cobra de você, vereador. De nós, vereadores. Entendeu?
Ah, vocês estão lá, vocês não viram isso, nós estamos atentos em tudo aqui. Nós não somos melhores, não. Nós procuramos corresponder com aquele mandato que não foi confiado. E é por isso que toda reunião, eu, graças a Deus, nunca perdi uma reunião ordinária, porque eu gosto de acompanhar. Entendeu? Então a gente quer fazer um agrupamento disso, que é melhor para nós, para a Câmara, para o Legislativo, para o Executivo. Né? O Denilson elogiou a presença do secretário Vicente, muito importante, mas o Vicente está sempre aqui com a gente. Não estou endeusando o Vicente, falando a verdade, porque a verdade tem que ser dita. Toda vez que existe um problema, nós chamamos e ele está sempre aqui. Mas agora veio o outro secretário. Mas raramente vem Vicente, deixar bem claro, e a secretária de Educação. Porque o resto eu nunca vi por aqui. Então é isso que eu estou falando, tem que ter esse entrelaçamento, tem que ter essas coisas, porque fica mais fácil de trabalhar, tanto para nós, como para eles, como para vocês. Porque aí você vai ver o interesse que essa casa tem, o que ela pode fazer, tudo isso. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer da felicidade da Câmara em recebê-los aqui nessa audiência pública de hoje. Pedimos a todos que acompanhem as nossas sessões ordinárias, a segunda-feira, 19h30. E sem mais nada a tratar, quero que todos, antes de encerrar a sessão, de pé, saudemos o pavilhão nacional. Aonde? A gravação vai ser.